Olá, pessoas lindas! Meu nome é Alice, sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Já que vocês animaram quando eu perguntei pra vocês sobre trazer aqui no canal sobre os filmes que eu ando assistindo recentemente, e eu tenho gostado bastante, o vídeo de hoje é exatamente sobre isso. Esse tipo de coisa é algo que eu normalmente já faço lá no meu canal da Roxinha, inclusive a minha comunidade de lá, que em parte tá aqui também, porque vocês são pessoas diferentes, algumas são as mesmas, outras são diferentes, né? Já me viram recomendar esses filmes aqui antes, mas se você é uma pessoa nova que só consome por aqui, já aproveita e anota as indicações. Eu não trago um recorte do que eu falo lá pra cá, porque, gente, isso acontece muito num bate-papo que eu tô tendo com as pessoas. A gente tá conversando sobre outra coisa e do nada eu falo assim, gente, vi um filme muito bom! E aí recomendo para as pessoas. Nos finais de semana que eu consigo descansar, eu gosto de assistir filmes. E nos últimos anos, eu comecei a ir em busca ainda mais de assistir histórias que tenham um protagonismo não branco diverso, além de que também eu busco assistir filmes fora do eixo estadunidense. E não é que eu não veja nenhum filme no vídeo. E não é que eu não veja nenhum filme estadunidense. Mas atualmente eu dou prioridade em ver outras histórias fora desse lugar. E assim como eu conto lá no meu outro canal sobre essas histórias, sem muitas intenções, gente, só realmente recomendando pra vocês histórias que eu assisti, que eu gostei, por que eu gostei, eu vou fazer isso aqui com vocês também. Eu resolvi reunir várias em um vídeo só, porque aí fica mais fácil até de vocês conhecerem várias histórias diferentes. Mas enfim, vamos nessa, eu quero começar com uma obra brasileira. Essa, apesar de não ter protagonismo não branco, ela é nacional e ela é protagonizada por um conterrâneo meu, que no caso é Wagner Moura, um querido chuchuzinho Derek que muitas pessoas da internet amam. O Homem do Futuro é um filme brasileiro lançado em 2011, onde a gente vai conhecer o protagonista Zero. Zero é um cientista ridicularizado que, quando está prestes a ser demitido, resolve testar a sua última invenção, que é um acelerador de partículas. E esse acelerador permite as pessoas a voltarem no tempo. E Zero quer fazer justamente isso, voltar no tempo para um dia específico da universidade, onde ele sente que a sua vida desandou desse momento. Então ele quer voltar para esse dia para poder refazer a sua vida, além de tentar reconquistar Helena, que é a sua grande paixão de juventude. Eu já conhecia essa história e eu reassisti recentemente. Isso porque, num dia que eu tava lá no Twitter, tinha aquelas trends de diga uma música que foi muito bem usada numa obra audiovisual. E usaram a referência desse filme porque nesse filme tem uma representação, não, como é o nome? Uma performance de Tempo Perdido de Legião Urbana, muito bem executada, que tipo, é lindo. Toda vez que eu vejo essa cena no filme, me arrepia. E eu queria até botar a cena aqui pra vocês, mas eu tenho medo de dar direito autoral, então eu vou evitar. Mas é uma cena em que ele sobe no palco pra cantar Tempo Perdido. Quando vocês assistirem, vocês vão ver. Fazia um bom tempo que eu tinha visto esse filme, então eu lembrava de muita coisa dele e sabia que eu gostava muito dele, e a partir dessa cena que eu vi no Twitter, me deu vontade de assistir de novo, e que bom que eu assisti. Foi muito bom relembrar o quanto eu acho essa história, ao mesmo tempo que simples, também genial. O jeito que a construção das coisas é feita é de uma forma que fica leve, divertido, envolvente, a gente fica fascinado enquanto vê. Pelo menos eu fiquei bastante. E além de tudo isso, tem um final ótimo. Eu particularmente gosto muito de histórias com viagem no tempo. Principalmente quando a história tem uma construção narrativa que faz todo sentido e deixa ela ainda mais encantadora. O Homem do Futuro tem classificação indicativa mais 12 anos, está disponível aqui no YouTube gratuitamente, além de também estar disponível no Mercado Play e na Prime Video para aluguel e na Apple TV para aluguel também. Agora a gente vai pegar um avião, sair do Brasil e ir lá pra Índia. Isso porque recentemente eu assisti ao filme Viva os Noivos, um lançamento de 2025 com classificação indicativa 12 anos. Aqui nós vamos conhecer o casal Koyal Chadha e V. Kuran. Um casal que acabou de se casar. Acabou de se casar e tá na sua noite de núpcias. E é justamente na noite de núpcias que eles vão ver sua vida virar de cabeça para baixo. Isso porque vão vivenciar uma perseguição caótica, fugindo de bandidos, da polícia e tentando
entender o que tá acontecendo e descobrir onde que tá Charlie. Além de saber quem é Charlie. Essa é uma história que foi maravilhosa de assistir. Ela é muito divertida, ela é muito leve. Apesar de toda a perseguição que acontece, né, que proporciona cenas de ação maravilhosas de ver, ela vai mais pro lado do humor, então é muito bom de acompanhar. É uma história enérgica e envolvente, com personagens de personalidades bem marcantes, e que mesmo nos detalhes a gente vai ver a força que mulheres têm e o quanto elas precisam mesmo ser fortes a depender de que culturas elas estão inseridas. No caso, a gente tem que ser forte em todas as culturas, né? Só que algumas um pouco mais. E é claro que no meio de toda essa fuga, o casal vai acabar se aproximando mais, tendo um vínculo afetivo maior sendo criado, o que vai tornar o casamento deles ainda melhor. Essa história aqui está disponível na Netflix. E para a próxima indicação, a gente vai sair da Índia e desembarcar no Canadá. E assim vocês vão assistir ao lançamento de 2024 chamado Diário da Minha Vagina. E eu espero que o YouTube não me barre por estar falando esse nome aqui. Caraca! Mas eu não tinha como não recomendar essa história. Isso porque, gente, eu fui assistir esse filme pensando que ele era um grande besteirol. Sabe aqueles filmes bem bocós que a gente... não bocó de fofo, mas que a gente não pensa em nada, que tem um humor extremamente duvidoso, que a gente só quer assistir pra poder passar tempo. Por que a gente deixa rolando na televisão enquanto tá fazendo outra coisa? Porque o nome me levou muito a pensar que era isso. Só que aí eu pus o filme pra assistir, não assisti logo, porque ele é um filme que não tinha dublagem quando eu fui assistir. Eu acho que não tem ainda. Não sei, não lembro. Mas quando eu fui assistir não tinha dublagem, e filme besterol eu gosto de assistir dublado. E eu fiz assim, não quero assistir agora porque só tinha legendado. Aí eu fui deixar pra assistir em outro momento que eu queria assistir besterol de novo. Aí fui assistir de novo achando que era besterol, só que legendado. E aí eu fiquei surpresa. É um filme cheio de nuances. Aqui vocês vão conhecer Lindy, uma adolescente de 16 anos que tá começando a compreender mais sobre algumas questões do mundo, sobre namoro, sobre sexualidade, né, sobre o mundo sexual. Só que aí, prestes a perder a virgindade, ela descobre que possui uma síndrome rara. E por causa disso, ela vai embarcar numa jornada sobre autoconhecimento e feminilidade. Por aí vocês já tiram, gente. E sim, eu fui assistir esse filme sem ler a sinopse. Eu faço isso com filme, faço isso com livro. Às vezes só pelo nome, vou lá assistir. Eu não olho, porque, sinceramente, gente, ultimamente eu não sinto que sinopses de filmes, de séries, andam colocando realmente a história. Tanto é que quando eu tava escrevendo o roteiro pra esse vídeo, eu vi várias sinopses horríveis, que não passava nada sobre o que o filme queria dizer. Então, muitas das coisas que vocês estão vendo aqui, fui eu que escrevi, baseado no que eu assisti. Olha só. Então, é mesmo que eu parei de ler sinopse de filmes e séries, porque péssimo. Então, nesse caso, até tinha uma mini sinopse lá que dava um pouco a entender sobre as coisas do filme. Só que como eu já não leio sinopses mesmo, eu peguei e fui assistir direto. E assistindo direto, pensando que era um besterol e vendo cada nova cena que ia aparecendo, eu fui me surpreendendo. São várias questões reflexivas que a história traz. Aqui a gente vai ver a personagem lidando com relações, lidando com o próprio corpo a partir do que ela pensa que poderia ser, já que outras pessoas falam sobre a forma como o corpo deve ser. Principalmente a questão médica é algo que envolve bastante aqui. A gente vai ver o quanto a medicina tem certas limitações sobre o corpo das pessoas, principalmente o corpo das mulheres, as mulheres cis, né, nesse caso, sobre como a gente vai expressar isso, se demonstrar, sabe? E imposições que são colocadas sobre os nossos corpos. Sem falar das estranhezas que a gente acaba tendo sobre quem a gente é, justamente por conta dessas coisas que dizem de não, mas tem que ser de tal forma, seu corpo tem que ser assim, tem que ser de tal jeito. Então a gente vai ver sobre isso e também sobre várias outras formas de vivenciarmos nossas identidades, além de nossas sexualidades. E entender também que a ideia do sexo como muita gente encara, ela é totalmente cis-heteronormativa, né? Eu fui esperando assistir bobajada, encontrei militância. E adorei. Porque tudo é feito de forma
muito fluida e a gente reflete enquanto assiste e fica intrigado e empolgado para ver. Não é nada denso, é realmente reflexivo de forma que envolve a gente na narrativa. Esse é um filme dramático com notas de humor ácido para fazer a gente se envolver e pensar. Tem classificação indicativa há mais de 16 anos e está disponível na Max. E também está disponível na Prime para alugar, mas no caso o aluguel da Prime é na Max. Então, o próximo filme dessa lista é um filme que eu assisti num dia que uma amiga minha estava aqui, que ela veio me visitar, num feriado. E a gente costuma assistir muitos filmes de terror quando a gente tá junta. Mas, depois de tanto filme de terror, antes de dormir, a gente assiste uma comédia romântica pra poder aliviar e a gente não ter pesadelo. E aí, quando a gente tava procurando, né, uma comédia romântica pra assistir, pra poder ficar mais de boa, a gente encontrou um lançamento chamado Garota Apaixonada, que é o primeiro filme da série de filmes Unjolo. Unjolo é uma série de filmes sul-africana que começou a ser lançada em 2024, mas os filmes podem ser vistos de forma independente. O primeiro filme que saiu mesmo em novembro, e aí de novembro a fevereiro foram sendo lançados outros 3 filmes. Nessa história a gente vai conhecer Letu, uma romântica apaixonada que, ao que parece, tem a sua vida todinha nos conformes. Ela tem uma família amorosa, tem amizades incríveis, tem um namorado que a ama e comanda uma empresa de organização de casamentos. Mas, ao que parece, nem tudo está tão dentro dos conformes assim. Isso porque o namorado de Letu diz que a ama, só que ele mente pra ela. Então Letu vai se ver confusa tentando entender o que ela vai fazer a partir dessa descoberta. Afinal, ela ainda o ama. Esse é um filme que vai falar sobre diferentes formas de amor e de amar. Que no caso é o que toda essa série de filmes vai trazer na sua narrativa. A sua essência narrativa, né, da série Unjolo é falar sobre diferentes formas de amor e de amar. A gente vai ver Letu indo em busca da sua família e das suas amizades, buscar um apoio necessário, né, aquele aconchego para tentar se restabelecer depois dessa desilusão. A gente vai acompanhar como essa personagem vai lidando com tudo isso, vendo que ela ainda ama esse cara e, ao que parece, esse cara ainda ama também. Só que como eles poderiam viver um relacionamento, sendo que ambos esperam coisas diferentes de uma relação? Essa história tem classificação indicativa há mais de 16 anos e está disponível também na Netflix. E continuando na África do Sul, eu quero indicar para vocês justamente mais um filme dessa série de filmes, que é o 4º filme da série Unjolo. E esse filme se chama O Amor Não Tem Cura. Não indiquei o segundo, não indiquei o terceiro, indiquei o 4º porque eu quero falar logo dele. Esse foi o último lançado e saiu agora em fevereiro de 2025. Mas lembrando que os filmes podem ser vistos de forma independente. É por isso que eu não recomendei o primeiro e o segundo, e depois o terceiro e o quarto. Eu recomendei o primeiro e o quarto. Inclusive, essa foi a ordem que eu assisti, tá? Fica aí de curiosidade pra vocês. Nesse filme a gente vai conhecer Tokoduma, que é uma Miss África do Sul, só que vai perder o título de Miss África do Sul por conta de um escândalo que ela se meteu. Para tentar se redimir e mostrar para as pessoas que ela não é essa pessoa horrível que as pessoas estão achando que ela é, Tokoduma resolve lançar uma autobiografia. Mas ela não é escritora. Então, ela vai fazer isso em parceria com a sua escritora favorita, que no caso é Liana. Uma mulher tímida e mais reservada, diferente de Tokoduma, ao ponto que as pessoas nem sabem qual é o seu rosto por trás das suas histórias. Ela é uma escritora famosa, mas as pessoas não sabem quem ela é, de fato, seu rosto. E claramente que, se juntando para escrever a história de Tokoduma, elas vão acabar se apaixonando. Quem aí ama um Estranhas para Amigas para Amores? E nesse caso ainda tem uma leve aproximação forçada. Por que leve? Porque, assim, não é um sacrifício para Liana estar com Tokoduma, nem Tokoduma estar com Liana. Só que, como eu falei, Liana é mais tímida, é mais retraída, então ela tem um pouco de medo, assim, ela tem um pouco de fobia social. Me identifiquei muito com a diva. Então ela acaba meio que se forçando, entre aspas, a estar nesse lugar também, porque Liana tá precisando desbloquear a sua criatividade na escrita. Ela tá com esse bloqueio criativo e sente que isso pode ser uma oportunidade dela conseguir voltar a escrever. Esse é um clichêzinho lindo, leve, gostoso e sáfico, onde vamos ver personagens encantadoras se apaixonando. E não temos apenas elas duas de sáficas na história, tá? Temos várias sáficas diferentes aqui. A gente tem
Sáfica Trambiqueira também, a gente tem Sáfica que é mãezona. É um filme extremamente adorável, que eu amei muito, inclusive eu fiz um vídeo sobre ele aqui pro canal, tá? Fiz esse vídeo porque, assim, sendo um filme sáfico, eu senti um preterimento muito grande em volta dele. Isso comparando a outras obras sáficas. Ora. Se quiser conferir esse vídeo, não esqueça de conferir o link que vai estar disponível aqui na descrição. O Amor Não Tem Cura está disponível na Netflix também e ele tem classificação indicativa mais 14 anos. E esses foram os filmes que eu assisti recentemente, gostei muito e queria trazer para vocês hoje. E aí, você já conhecia algum deles? Já assistiu? Tem vontade de assistir algum? Conta aqui para mim nos comentários. Conta aqui nos comentários também se você gostou desse formato de vídeo e quer que eu traga outros vídeos desse tipo aqui pra vocês. Considere apoiar os meus trabalhos aqui na internet a partir do meu Apoia-se, clicando no link que tá aqui na descrição. E muito obrigada por terem assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado o seu gostei nesse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo!